Vou chamar as crianças para virem aqui à frente um pouquinho. Nós hoje vamos falar de um texto. Opa, chegou aniversariante aí da semana. Vamos falar de um texto. Vamos pregar sobre esse texto, um texto muito interessante. Vocês prestem bastante atenção e depois perguntem lá para o papai e a mamãe outras coisas que vocês não entenderem. Existia um rei chamado Nabucodonosor, nome difícil, né? E esse rei ameaçava as pessoas que não queriam fazer a vontade dele. Ele ameaçava essas pessoas que ia jogar essas pessoas numa fornalha, um forno muito quente. Vocês têm medo de fogo? Fogo queima, né? Queima tudo, isso mesmo. E aí vocês sabem o que aconteceu? Ele mandou com que fizesse uma grande estátua e fez uma estátua grande, e aquela estátua, todas as pessoas tinham que adorar aquela estátua. Mas existiram 3 moços, 3 homens, que não adoraram. Eles resolveram obedecer a Deus, porque só adoramos ao Deus eterno, ao Deus capaz de todas as coisas. Eles não se dobraram diante daquela estátua. E Deus deu a eles a bênção, deu a eles o privilégio de viver, mesmo depois de entrarem lá naquele forno tão quente. E quando eles entraram no forno quente, o rei falou assim: espera aí, nós não lançamos 3 pessoas lá? Agora tem 4. E o último parece o filho de um Deus. Era o Filho de Deus. Era Cristo Jesus, o 4º homem da fornalha. O 4º homem. E Jesus é quem nos protege em meio às fornalhas da nossa vida. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela bênção de, mais uma vez nesta manhã, podermos abrir a tua palavra e meditarmos nela. Esta tua palavra que edifica os corações pequenininhos, dos pequenos filhos do Senhor até aqueles mais velhos. Louvado seja o teu nome pela tua palavra, que a tua bênção nos visite nesta manhã e possamos compreender a tua vontade a cada instante. Te louvamos em Cristo Jesus. Amém. Podem sentar, tá bom? Queridos, eu sei que hoje vai ser um pouco mais difícil de vocês fixarem os olhos em mim, mas eu peço que vocês deixem os olhos fixados na palavra. Nós vamos abrir a nossa Bíblia em Daniel, capítulo 3. E eu quero convidar você a deixar a sua Bíblia aberta. Nós vamos fazer a leitura desse texto por partes. Eu não vou fazer toda a leitura do texto para depois nós entrarmos na explanação do texto. Nós vamos fazer por partes para que vocês possam aproveitar o máximo que esse texto tem. Esse texto é difícil? Não, não é um texto difícil. É uma narrativa bíblica bem simples, é uma narrativa bíblica bem direta, é uma narrativa bíblica que fala profundamente ao nosso coração, como tem sido as narrativas bíblicas que nós temos estudado. Nós estamos encerrando hoje, então, um ciclo de pregações, onde nós falamos sobre o conhecimento do nosso Redentor a partir das páginas do Antigo Testamento. Hoje nós encerramos isso. No próximo domingo nós começaremos um outro ciclo de pregações. Nós estaremos trabalhando, então, a ação de Cristo Jesus no tempo e na história, quando nós falaremos a respeito do Evangelho de Marcos, tá bom? E eu quero lembrar a vocês só uma coisinha que foi dita semana passada. Vocês vão se lembrar, quem esteve aqui, quem não esteve, se conhecer um pouquinho da Bíblia, vai se lembrar. O profeta Daniel interpretou o sonho do rei Nabucodonosor. Ninguém podia interpretar aquele sonho. O rei Nabucodonosor até diz: se ninguém interpretar o meu sonho, os sábios da Babilônia não conseguirem interpretar os meus sonhos, eu vou matar todos os sábios da Babilônia. Sabiamente, Daniel pediu um tempo para que eles e os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abdenego,
ou Abdênego, né? Alguns falam Abdênego, tivesse um tempo para orar e para pedir orientação de Deus para que revelassem o sonho de Nabucodonosor. O sonho nós vimos semana passada, na pregação aqui. Aquele homem sonhou com uma estátua. E a estátua tinha uma parte, a cabeça era de ouro, ela tinha partes que era de prata, o peito, tinha partes de bronze, os braços, e tinha os pés de ferro juntamente com barro. E a história que nós vimos, a narrativa bíblica, inspirada pelo Espírito Santo, nos disse a seguinte questão: a cabeça de ouro, a interpretação de Daniel, a cabeça de ouro, és tu, Nabucodonosor. E estas combinações de metais e com barro são os reinos que surgirão após ti. Uma pedra é retirada, e a Bíblia diz que essa pedra atinge aquela estátua que representava os reinos, e aquela pedra, então, atingindo a estátua, demonstrou que existe um reino muito maior. E nós concluímos aqui, na semana passada, que este reino é o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Rei que reinará eternamente em todos os tempos, em todas as épocas, e que reina ainda hoje. Esse foi o resumo da pregação naquela ocasião, a pregação do nosso seminarista Lucas Pacheco, né, que não está conosco hoje porque já está de férias. Ser seminarista é bom, né? Então já está de férias, já está tranquilo, né? Naquela ocasião, queridos, o rei, depois de descobrir tudo isso, ele ficou impressionado como que Daniel conseguiu fazer isso, e Daniel sabia que vinha da parte de Deus, e ele disse para eles, lá no versículo, eu não anotei aqui os versículos, um dos versículos do capítulo 2, ele disse para eles assim: o Deus de vocês, o Deus que vocês adoram, é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. 47 do capítulo 2, joia. Mas parece que o rei Nabucodonosor, cerca de 20 anos mais tarde, 19, 20, alguns historiadores falam isso, quando o capítulo 3 de Daniel nos apresenta o Nabucodonosor construindo uma nova estátua, ou construindo uma estátua, demonstra que Nabucodonosor esqueceu o que ele tinha falado. O Deus de vocês é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o rei. Nabucodonosor, então, ainda pensando naquele sonho, e ainda pensando na interpretação daquele sonho, com seu espírito megalomaníaco, resolve fazer uma estátua para ser adorada. E é isso que o texto que nós vamos ler, Daniel, capítulo 3, vai narrar nesta manhã. E eu quero que você preste atenção na narrativa, uma vez que alguns não vão me enxergar, mas que você fique de olho na palavra de Deus aí. Então acompanhe comigo os detalhes dessa narrativa. Os versos 1 a 7 vai falar da cerimônia de idolatria e vai falar da consagração dessa estátua. O texto diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor havia levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis
e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e toda a sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor havia levantado. Ao que parece, Nabucodonosor ficou realmente impressionado com o sonho que ele teve. Ficou muito impressionado. E esta comoção, ou este impressionamento, vamos dizer assim, que atingiu o coração de Nabucodonosor, fez com que ele, então, tivesse a vontade de fazer uma estátua só para ele. Ao invés de se arrepender diante do que o profeta já havia falado, que os reinos seriam destruídos por uma pedra maior, que é o próprio reino do Senhor Jesus, esse homem, então, se levanta e fala assim, já que eu sou cabeça de ouro, vou fazer uma estátua para mim. E ele faz uma estátua de cerca de 30 metros de altura e cerca de 3 metros de largura, mostrando, então, que ele era o rei, que tinha poder, que tinha força, o rei que dominava os demais reinos da terra. O espírito megalomaníaco deste homem fez com que ele levantasse essa imagem. O espírito megalomaníaco deste homem fez com que ele obrigasse as pessoas a adorar essa imagem. Ele não se contentou em ser apenas o cabeça de ouro por um tempo, a ser o rei que dominava sobre todas as nações. Ele queria agora ser o Deus. Ele queria estar no lugar do próprio Deus. Ele queria receber a adoração de pessoas como se ele fosse o próprio Deus. E se esqueceu de que há somente um Deus que Daniel havia apresentado a ele. Quem não se prostrasse diante da imagem, que ficava próxima de uma fornalha, essa fornalha normalmente era usada para purificação de metais, quem não se prostrasse, o rei lançaria naquela fornalha e deixaria o sujeito torradinho, né? Sem vida. Essa fornalha ficava ali pertinho da Babilônia, da cidade, 15 quilômetros mais ou menos, nesse campo chamado Dura. E as pessoas iam como que em procissão até lá para fazer a adoração dessa imagem. O objetivo do rei era unificar a nação. Só que ele queria unificar a nação através de uma religião, dizendo, eu sou Deus, adorem a mim, e ele queria unificar a nação através do medo. Quem não servisse como Deus, teria que servi-lo como Senhor por causa do medo. Senão ele queimaria nessa fornalha. Sabe, irmãos, essa estratégia de Nabucodonosor não é nova, não. A gente olha para a história, a gente vê muitos e muitos povos agindo dessa maneira. E ainda hoje, muitas vezes, o Estado, não estou falando do nosso Estado, pode ser um exemplo, o Estado de um país publica leis para que os cristãos, principalmente os cristãos, sejam confrontados, para que os cristãos sejam confundidos, a se desviar, ou a desviar os seus olhos do Deus Todo-Poderoso e servir às leis e servir ao Estado, conforme o governador daquele Estado quer. As ameaças sempre surgiram durante toda a história, e as ameaças continuam surgindo ainda hoje. Então, o texto que nós lemos, esse trechinho, nos fala de uma cerimônia de inauguração. Em outras versões, nós vemos falando de uma assembleia. Ou em outras versões, nós vamos ouvir falando, o texto está traduzido como uma consagração da imagem. Contudo, na verdade, tratava-se de um culto religioso. Se vocês observarem, tinha uma ordem, tinha uma certa liturgia, tinha música, tinha os momentos de adoração, tinha os momentos que eles deveriam se prostrar diante daquela estátua.
Era um culto. Se você for alguém muito atento e ler esse texto todo, o capítulo 3, todinho, você vai ver que a palavra que mais aparece nesse capítulo, aparece 10 vezes, é adoração. Esse capítulo fala sobre adorar. Adorar a Deus ou adorar a outras coisas. Portanto, Nabucodonosor se esqueceu de Deus e resolveu andar nos caminhos que ele próprio traçou para o seu coração. E, infelizmente, a Assembleia dos Adoradores, descrita no texto que nós acabamos de ler, nos ajuda a compreender que muitas vezes as multidões, preferem adorar a todo tipo de Deus, prefere adorar a todo tipo de estátua, prefere adorar a todo tipo de coisa que seja plantada no seu coração, coisas fúteis e inúteis, e abre mão da adoração do verdadeiro Deus, do Deus Todo-Poderoso. Se preocupam apenas com o seu dia a dia. Eu preciso viver. Se eu adorar aquele outro Deus, que é verdadeiro, eu vou morrer. Eu preciso viver. Talvez até os companheiros que ali estavam, os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, talvez tenham pensado bastante sobre isso. Vamos ser mortos ou não vamos ser mortos? Vamos adorar ou não vamos adorar a estátua? E ali estavam eles. Entretanto, nós vamos perceber que os verdadeiros adoradores adoram Deus em espírito e em verdade. Acompanhe comigo, então, a leitura dos versos seguintes, de 8 a 18. Aqui nós vamos ver que a verdadeira fé supera as circunstâncias do mundo. A verdadeira fé supera as circunstâncias do mundo. E o texto vai nos dizer assim, continuando a leitura a partir do verso 8, tá, irmãos? Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Acusaram quem? Sadraque, Mesaque e Abdenego. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens de judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a mensagem de ouro que levantaste. Então, Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorares, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Ele esqueceu de Deus, né? Ele já havia esquecido de Deus. Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Que sensacional. Parece simples, né? Mas era a vida deles que estava em jogo. Pela graça de Deus, irmãos, Deus sempre levanta um remanescente.
Pela graça de Deus, Deus sempre levanta homens fiéis em meio às multidões que estão se desviando do Senhor. Levanta homens fiéis para serem testemunhas vivas, para serem arautos, para serem faróis, a proclamar a vontade de Deus. Sabe, a diferença básica entre um cristão e um não cristão é aonde a fé dessas pessoas estão inseridas. Porque existe fé em todos os corações. O cristão e o não cristão têm fé. Mas a diferença é que ambos vivem de fé, mas ambos vivem de fé em coisas diferentes. O objeto da nossa fé é o Deus vivo e verdadeiro. O objeto da fé dos ímpios são muitas coisas. A multidão estava tendo fé, estava tendo uma crença. A multidão acreditava no arauto, que estava proclamando aquelas palavras maravilhosas. A multidão estava acreditando no rei, porque era um rei poderoso. A multidão estava acreditando nas ameaças do rei, porque eles sabiam que ele era um rei maldoso. A multidão estava acreditando em tudo que era falado. A multidão simplesmente obedeceu. A multidão fechou os olhos e disse: esse é o caminho. Esse é o caminho. Aqueles povos daquela época adoravam várias divindades. Eram chamados politeístas. Você deve saber disso, né? E a estátua de Nabucodonosor seria apenas mais um deus para ser adorado. Já adoramos tantos deuses, né? Vamos nos prostrar diante de mais um. Não tem problema, não há problema nenhum. Eles não teriam compromisso nem com os outros deuses dele, muito menos compromisso com o Deus que estava sendo erigido, que provavelmente era a própria figura de Nabucodonosor. Contudo, irmãos, no meio da multidão, eu fico imaginando a cena. No meio da multidão, 3 homens permaneceram de pé. Pensem numa multidão, povos, línguas, tribos e nações se dobrando, acreditando e querendo servir a Nabucodonosor. Pensem em 3 homens de pé, sem adorar, sem servir Nabucodonosor, e dizendo com a sua atitude: nós adoramos o Deus vivo e verdadeiro. Nós amamos ao Senhor, Criador do universo. Nós amamos a lei do nosso Senhor. A verdadeira fé, irmãos, não teme ameaças. A verdadeira fé não se impressiona com a multidão. A verdadeira fé não se abala com a intimidação. A verdadeira fé repousa o coração na palavra de Deus, repousa o coração nas promessas de Deus. O verdadeiro servo de Deus tem a mente cativa à sua palavra. Esses 3 homens provavelmente conheciam profundamente as leis de Deus e provavelmente no coração desses homens estava sendo reavivado: não terás outros deuses diante de mim. Não adorarás, nem darás culto a outra entidade. Eles estavam lembrando dos 10 mandamentos, provavelmente. Esses 3 homens poderiam ter transigido a lei de Deus e dizer: sabe de uma coisa? Está todo mundo fazendo. Todo mundo está fazendo. Qual o problema? Se todos fazem, eu também posso fazer. Eles poderiam dizer assim: espera aí, nós somos funcionários do rei. E como funcionários do rei, como funcionários desse grande império, nós temos que abrir mão de algumas coisas, né? Custa nada adorar um pouquinho? Não. Eles poderiam estar dizendo: se nós nos dobrarmos diante dessa estátua do rei, nós seremos mais úteis no reino do que virar cinza. Eles poderiam ter dito isso. Entretanto, a verdadeira fé não abre mão
não caminha por brechas para escapar. A verdadeira fé simplesmente obedece a Deus. A verdadeira fé simplesmente acredita em Deus. A verdadeira fé simplesmente anda segundo o coração de Deus e confia que o Senhor fará o melhor. Que o Senhor fará o melhor. A ameaça estava posta. Aqueles homens não sabiam ainda o que ia acontecer. E a ameaça era: quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Quem é o Deus que poderá livrar vocês das minhas mãos? Disse Nabucodonosor. Afinal, quem era Nabucodonosor? O rei todo-poderoso, o cabeça de ouro. Aquele que governava todas as nações, aquele rei que havia capturado os judeus, que havia destruído Jerusalém, aquele rei que havia prendido jovens, adultos, adolescentes e crianças num cativeiro. Um homem conhecido como homem mau, um homem conhecido como homem perverso, um homem conhecido como conquistador de reinos. Isso poderia intimidar aqueles nossos irmãos, mas a resposta estava na ponta da língua e no coração firme em Deus. Sadraque, Mesaque e Abdenego responderam ao rei: se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos. Eles não sabiam que iam ser livres. Ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, presta atenção nisso, e mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. A morte estava batendo na porta, no coração daqueles homens. Mas eles haviam recusado. Eles se recusaram a render-se e prestar culto a um ídolo, prestar culto a uma pessoa. Não sabiam se seriam livres, mas tinham a certeza de em quem eles estavam crendo. Tinham a certeza de quem era o Deus que eles serviam. Eles preferiram entregar a vida deles nas mãos do Deus vivo e verdadeiro, capaz de fazer todas as coisas, do que nas mãos do Deus Nabucodonosor, simplesmente um homem que passaria. Eles poderiam morrer, mas eles tinham a certeza de que, se morressem, seriam abraçados e consolados pelo próprio Deus na eternidade. Essa é uma verdade que o texto nos traz, ainda que de uma forma mais velada. Sabe, irmãos, nem sempre o mar irá se abrir. Nem sempre. Nem sempre os servos de Deus serão livres da morte. Nem sempre os inimigos serão derrotados. Nem sempre. Nem sempre a doença será curada. Nem sempre haverá júbilo na terra, mas sempre haverá graça da parte de Deus para aqueles que nele confiam. Sempre haverá consolo da parte do Espírito Santo para aqueles que se rendem aos pés do Senhor, do Deus soberano, para aqueles que são servos fiéis. Sempre haverá cuidado de Deus na vida daqueles que confiam e que entregam o seu coração ao Senhor. Vocês se lembram que a igreja, lá no livro de Atos, orava por Tiago e por Pedro. Naquela ocasião, aprove ao Senhor deixar que Tiago fosse morto ao fio da espada e Pedro fosse liberto. Vocês se lembram que o diácono Estevão foi apedrejado. Ele viu a glória de Deus. Vocês se lembram que João Batista foi decapitado. Vocês se lembram que Pedro, mais tarde, mesmo depois desse primeiro livramento, depois Pedro foi crucificado. Paulo foi decapitado. Muitos dos nossos irmãos do passado foram visitados pela graça de Deus em meio à fornalha, pela soberania de Deus.
em meio à fornalha, e não saíram da fornalha para voltar à vida, mas saíram da fornalha para estar com Deus. Mas hoje servem de testemunhos vivos, servem de farol, servem de alerta para a nossa vida. Foi assim que aconteceu com um irmão nosso, que viveu no século I. O nome dele, Policarpo, bispo de Esmirna. Eu trouxe essa história para a gente, talvez até um pouquinho longa, mas não vai extrapolar o nosso tempo. Ela está escrita no livro dos Mártires, excelente livro, escrito por John Fox. Nós lemos assim, eu cortei alguns trechos, nós lemos assim: ao saber que seus perseguidores haviam chegado, Policarpo desceu e dirigiu-se à palavra com um semblante alegre e agradável, de modo que eles que nunca o haviam visto ficaram impressionados, maravilhados, contemplando a sua venerável idade e a gravidade da sua face. E eles perguntaram a si mesmos, por que deveriam se preocupar tanto com a captura de um homem tão velho? O texto continua, e eu pulo uma parte. Depois de terminar as orações, nas quais fez menção de todas as pessoas com quem entrar em contato na vida, pequenas e grandes, nobres e comuns, e oração por toda a igreja na terra, disseminada pelo mundo, e chegada a hora de partir, eles o puseram sobre um jumento e o trouxeram para a cidade. Lá, Policarpo encontrou-se com o Irenarca Herodes e com seu pai Nicetes, que, fazendo-o subir numa carruagem, puseram a exortá-lo, dizendo o seguinte: que mal há em dizer, Senhor César? Que mal há em oferecer sacrifícios e assim salvar a sua própria vida? Um trecho à frente, o texto continua. Então o procônsul insistiu com ele, dizendo: jure, e eu o porei em liberdade. Renegue a Cristo, respondeu. Renegue a Cristo, argumentou. Respondeu-lhe Policarpo: há 86 anos eu o sirvo, e ele nunca me faltou. Como então blasfemarei meu rei que me salvou? Ouvindo isso, o procônsul diz: tenho feras selvagens. Se você não se arrepender, eu entregarei a elas. E Policarpo lhe respondeu: mande vir as feras. O procônsul continuou: se não se arrepender, domarei você com fogo. Então disse Policarpo: o Senhor me ameaça com o fogo que queima durante 1 hora e logo se apaga. Mas o fogo do julgamento futuro e do castigo eterno, reservado para os ímpios, este o Senhor ignora. Mas por que estás demorando? Disse Policarpo. Faça tudo o que lhe agradar. Assim, ele foi amarrado, não preso, não pregado. Disse então: ó Pai, eu te bendigo por me teres considerado digno de receber o prêmio entre os mártires. Assim que ele proferiu a palavra amém, os oficiais acenderam o fogo. A chama, formando uma espécie de arco semelhante a uma vela de um barco, envolveu feito um muro o corpo de Policarpo, que estava em meio do fogo, não como carne queimando, mas sim como ouro e prata sendo purificados na fornalha. E ele continua dizendo: recebemos em nossas narinas um aroma suave, semelhante ao que se envola de um incenso ou de alguns perfumes preciosos.
Finalmente, o povo maldoso, ao perceber que Policarpo não estava sendo consumido pelo fogo, mandou com que o carrasco se aproximasse dele e enterrasse nele a espada. E o relato diz que imediatamente uma quantidade tão grande de sangue jorrou daquele homem que o fogo se extinguiu. Aprove ao Senhor, soberano do universo, receber Policarpo na glória. Mas o testemunho deste homem caminha pela história como um relato vivo e verdadeiro de que vale a pena servir ao Rei, ao Deus eterno. Vale a pena ser fiel ao seu Senhor. Por outro lado, irmãos, nós temos relatos bíblicos de livramentos. Sim, Deus nos ensina que Ele nos livra sempre, ou da morte ou em meio à morte. Mas Ele sempre está conosco. Aprove ao Senhor livrar os seus profetas do Antigo Testamento. Quantos foram libertos? Quantos foram livres de ciladas? Aprove ao Senhor livrar o povo, o seu próprio povo, da escravidão no Egito. Aprove ao Senhor libertar o povo depois desse império babilônico. Aprove ao Senhor livrar o apóstolo Paulo de muitas ciladas, de muitos problemas. Deus fez assim com os seus servos no passado. E Ele continua fazendo hoje conosco, os seus servos. O que nós precisamos ter em mente é que nós precisamos confiar nesse Deus soberano. Muitas vezes, nós não iremos entender os propósitos e a soberania de Deus. Muitas vezes nós não iremos entender porque Tiago foi morto à espada e Pedro foi solto, para ser morto depois, mais tarde. Muitas vezes nós não iremos entender. Certa vez, Deus falou ao profeta Isaías, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Deus trabalha na esfera da eternidade e nós vivemos na esfera temporal. O texto que estamos lendo nos mostrará uma das grandes intervenções de Deus na vida dos seus filhos. E por último, eu quero convidar você a acompanhar a leitura dos versos 19 a 30, em que nós veremos que Deus, o Deus que visita os seus filhos na fornalha, o Deus que livra os seus filhos da fornalha. E o verso 19 em diante vai nos dizer assim: Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abdenego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abdenego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e as suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abdenego. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade. Tornou-se ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho de Deus. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa e falou: Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo. Agora sim, né? Agora ele achou, né? Agora é servo do Deus Altíssimo.
saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens. Nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo e servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego sejam despedaçados, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como esse. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque, Abdenego na província da Babilônia. Por quê o Senhor incluiu esta história nas Escrituras? Ele a incluiu pelo mesmo motivo que ele incluiu as histórias sobre experiências de fé de Abraão, de Moisés, de Josué, de Davi, dos profetas. Ele incluiu esta narrativa bíblica para mostrar o seu poder interventor, e ele incluiu essa narrativa bíblica para mostrar que ele é o Deus capaz de encorajar o seu povo a crer e a buscar o livramento do Senhor. Ele incluiu essa narrativa para que nós possamos entender e nos submetermos à vontade desse Deus em qualquer tempo da nossa vida. Na época de Sadraque, Mesaque e Abdenego, o povo estava no cativeiro da Babilônia. E o povo pôde experimentar o encorajamento da parte de Deus. Quando eles viram que Deus era capaz de livrar alguém de uma fornalha como aquela, eles perceberam que Deus iria livrá-los do cativeiro babilônico. Esses 3 homens, irmãos, transmitiram uma mensagem poderosa ao povo judeu. É como se eles estivessem proclamando em alta e grande voz: o Deus Jeová continua assistindo os seus filhos. O Deus Jeová se encontra sentado no trono do universo, mas Ele tem tempo para aquele que o busca em espírito e em verdade. Ele tem tempo para aquele que se humilha na sua presença. O Deus Jeová é aquele que intervém na vida dos fiéis. Deus Jeová não nos abandonou. Ele é o Deus que livra e salva, mesmo que a fornalha esteja sobre modo acesa. Em nosso tempo, ao lermos e meditarmos nesse texto, nós somos encorajados a continuarmos a jornada cristã. Tem hora que a fornalha está tão acesa, está tão quente, que tem gente que pensa em parar. Mas o texto está dizendo: continue. Ao nos aproximarmos dos fins dos tempos, irmãos, a fornalha da oposição será aquecida intensamente. Talvez 7 vezes mais, ou ainda mais. A pressão de nos conformarmos com este mundo, que é a fornalha, estará sempre do lado do nosso coração e ficará cada vez mais forte. Dia após dia nós temos ouvido, ainda que em outras palavras: prostrai-vos diante dos ídolos, como todos estão fazendo. Prostrai-vos como todos estão fazendo. Dia após dia nós somos levados a isso, a ter essa conclusão. Às vezes você pensa: por que não abraçar o mundo? Por que não abraçar a carne? Por que não desfrutar dos prazeres e das sugestões satânicas que vêm à nossa mente? Por que ser fiel? Muitas vezes essa pergunta pode entrar no seu coração. Por que ser fiel? E a resposta está no texto que nós lemos. Porque o quarto homem está conosco.
Por que ser fiel? Nós precisamos ser fiéis porque Jesus está conosco. Por que levantar a bandeira do Evangelho? Porque Jesus está conosco. Em meio às fornalhas ou à fornalha que enfrentaremos neste século, nós temos refúgio seguro em Cristo Jesus. Jesus sempre dispensará graça sobre graça em nosso coração. Jesus sempre nos visitará. Jesus sempre ouvirá as nossas orações. Nos momentos de maiores aflições. Em Cristo, o quarto homem da fornalha, nós encontraremos coragem, nós encontraremos fé, nós encontraremos esperança, nós encontraremos força, nós seremos revestidos da paz que excede todo entendimento. O texto que lemos nos encoraja a seguir rumo ao futuro, nos encoraja a andar sem medo na direção que o Senhor já traçou para os seus filhos. Foi o próprio Senhor Jesus que disse: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Sabe, irmãos, Deus nunca se esquece dos seus filhos. Deus sempre honra aqueles que o honram. Esse é um versículo bíblico, está lá em 1 Samuel 2,30. Quando lemos Hebreus 11, nós somos apresentados a uma relação de nomes, de pessoas que passaram pelas maiores dificuldades, de pessoas que passaram pelas maiores fornalhas da vida e confiaram em Deus e estão com Deus. Todos os que confiam em Deus alcançam a salvação. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Mas você pensa, o que eu levo para casa, afinal de contas? Algumas aplicações já fizemos, né? O que eu levo para casa? O que eu levo para a minha semana? Para eu pensar. O que eu levo no meu dia a dia? Algumas sugestões para você. Peça ao Senhor que intervenha no seu coração, para que a soberba de Nabucodonosor e para que a inveja dos caldeus não tome conta do seu coração. Caminhe livre de amarras, sem soberba, sem inveja, confiando no Deus Todo-Poderoso. Em segundo lugar, diante das ameaças que a vida neste mundo caído nos traz, busque ao Senhor em oração. Peça a Ele que o livre. Peça a Ele que o visite. Ele faz isso. Ele demonstrou isso nesse texto. Ele demonstra isso em todas as páginas da Bíblia. Ele é o Deus que livra. Mas nunca se esqueça que Ele é o Deus soberano. Descanse nas providências desse Deus. Descanse na soberania desse Deus. Ele sabe o que é melhor para mim, Ele sabe o que é melhor para você. Mais uma coisa. Não desista de obedecer ao Senhor do universo. Falo isso para os jovens aqui nessa manhã, adolescentes. Não desistam de obedecer ao Deus, o Senhor do universo. Não troque os deliciosos pratos do banquete de Cristo Jesus pelos pratos de lentilhas que esse mundo dá. Não vale a pena. Não troque um coração em Deus por pequenos prazeres que este mundo pode dar a você. Penúltimo, viva pela fé e não pelas circunstâncias. Pare de olhar para as circunstâncias. O justo viverá por fé. Pare de olhar para as circunstâncias. Tenha seus olhos postos em Cristo Jesus, o quarto homem da fornalha. Tenha seus olhos postos na eternidade. Tenha seus olhos postos naquilo que Deus pode fazer por você. Por último, eu não sei, não consigo dimensionar
Qual é a sua luta hoje, nessa manhã? Qual a fornalha que você está enfrentando? Você está inserido? Eu não consigo sondar cada coração aqui, mas eu quero encorajar você, com base no texto que nós lemos, a lembrar-se de Jesus, o Emanuel, o Deus conosco, aquele que em meio às nossas fornalhas caminha conosco, traz alívio, graça e nos sustenta. Entregue a sua vida, a sua alma, o seu caminho, seus propósitos a este Jesus. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a caminhar firmes, resolutos e prontos a obedecer a sua palavra. Deus nos abençoe.